Lampião. Esse nome com certeza desperta muita coisa, não é? Herói, bandido. Hoje a gente vai tentar entender uma das figuras mais complexas e polêmicas da história do Brasil. Vamos mergulhar fundo na história de Virgulino Ferreira da Silva e do movimento do cangaço. E a gente já começa com a pergunta que no fundo todo mundo se faz: herói ou bandido? Parece uma escolha simples, mas a verdade é bem mais complicada. E é exatamente essa complexidade que a gente vai desvendar aqui. Mas olha, para a gente conseguir entender o Lampião, não dá para olhar só para ele. A gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o lugar, o mundo que fez dele quem ele foi. Então, bora começar por aí. Então, vamos imaginar o cenário. Pensa no sertão nordestino, lá no comecinho do século XX. Era um lugar brutal. A gente está falando de secas que acabavam com tudo, fome que era parte do dia a dia, e um Estado, um governo. Para a maioria das pessoas, ele simplesmente não existia. Quem mandava de verdade eram os coronéis, sabe, aqueles fazendeiros poderosos que eram donos de tudo e de todos. Nesse lugar, a injustiça não era uma coisa que acontecia de vez em quando, era a regra do jogo. O cangaço, então, ele não apareceu do nada, sabe? Ele foi fruto, ele nasceu dessa terra, dessa realidade. E é bem no meio desse caldeirão que aparece um homem, Virgulino Ferreira da Silva. Um nome que talvez não diga muito, mas o apelido dele, esse sim, ecoou pela história: Lampião. E aqui está o ponto central para a gente entender essa figura. Lampião tinha duas caras, basicamente. De um lado, para os donos do poder, para o Estado, ele era o bandido, o criminoso, responsável por ataques violentos, por saques. Mas aí, você vira a moeda. Para muita gente do povo, gente sofrida, esquecida, ele era outra coisa. Ele era visto como, talvez, o único que tinha coragem de peitar os coronéis, de bater de frente com aquele sistema. Então ele vira uma espécie de vingador, sabe? Um símbolo de que sim, era possível lutar contra aquilo tudo. Olha só essa definição, ela é perfeita. Ele se transformou num símbolo complexo: líder, estrategista, criminoso e, para uma parte do povo, um tipo de justiceiro. É tudo isso junto. Ele não cabe numa caixinha só, entende? E é justamente essa mistura que faz dele essa lenda que atravessa gerações. Mas espera aí, porque a história do cangaço não é só sobre homens, não. Muito pelo contrário. O jogo muda de figura, e muda muito, quando as mulheres entram em cena. E a mais famosa delas, claro, é a Maria Bonita. A presença dela e de outras cangaceiras simplesmente virou o mundo do cangaço de cabeça para baixo. Mudou a forma como eles viviam, como eles lutavam, trouxe uma dinâmica totalmente nova para aquele bando no meio da caatinha. Aí fica a pergunta, né? Como é que o Lampião e o bando dele conseguiram durar quase 20 anos fugindo da polícia no meio do sertão? 20 anos. A resposta não está só na arma, na violência. O segredo era outro. Era uma teia, uma rede de apoio secreta que era muito, mas muito eficiente. E essa rede tinha 3 pilares fundamentais. Pensa só. Primeiro, os coiteiros. Eram pessoas comuns, fazendeiros, comerciantes, que davam comida, esconderijo, às vezes por medo, outras por admiração mesmo. Segundo, os informantes, uma rede de espiões espalhada por tudo quanto é canto, que avisava ele de qualquer movimento da polícia. E agora, o mais maluco de tudo, aliados políticos. É isso mesmo, tinha gente importante, autoridades que davam proteção e até munição para Lampião por debaixo dos panos. Isso mostra que o cangaço não era só um bando isolado no mato. Ele estava no meio de uma disputa de poder muito maior. E enquanto Lampião tinha essa rede super organizada, do outro lado, a polícia, as chamadas volantes, eram um desastre. Os caras eram despreparados para o sertão, muitas vezes mal equipados, e para piorar, respondiam à violência do cangaço com mais violência ainda. Muitas vezes contra gente inocente. O que acontecia, essa brutalidade da polícia acabava, ironicamente, jogando mais gente para o lado do Lampião. Criava um ciclo sem fim. Mas, como a gente sabe, nenhuma história dura para sempre, né? Por mais lendária que seja, uma hora ela acaba. E o fim de Lampião, bem, foi tão rápido e violento quanto a vida que ele levou. A data é 28 de julho de 1938. O lugar, Grota do Angico, lá em Sergipe. Depois de anos de perseguição, a polícia finalmente conseguiu o que queria. Montaram uma armadilha, cercaram o acampamento de noite e, quando o dia estava amanhecendo, atacaram de surpresa. Foi tudo muito rápido. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros morreram ali. Foi o golpe final.
O coração do cangaceiro parou de bater naquele momento. E isso só prova o tamanho da figura dele. A liderança de Lampião era a cola que mantinha tudo aquilo unido. Sem ele, sem a sua estratégia, o cangaço, como a gente conhecia, simplesmente se desfez. A morte de Lampião não foi só o fim de um homem, foi o fim de uma era no sertão. Então, o cangaço acabou. O sertão aos poucos foi se pacificando. Mas a grande questão, a que ecoa até hoje, é a seguinte. O movimento morreu, certo. Mas e as causas? A miséria, o abandono do Estado, a injustiça, tudo aquilo que deu origem ao cangaço. Será que isso também acabou? A história de Lampião, no fim das contas, nos obriga a fazer essa pergunta e olhar bem para o Brasil de hoje.